O que será que acontece quando dentro de um casamento não existe clareza de papéis e só existe cobrança? Na nossa visão, nas nossas experiências como casal, nós sabemos e entendemos que cada um tem seu papel dentro de casa, mas sempre um ajudando o outro, dando suporte para o outro e não só cobrando. Esse é o nosso segundo vídeo Papo de Casal. No nosso primeiro vídeo, nós contamos para vocês a nossa experiência de como Deus conversou com nós e falou claramente que nós deveríamos iniciar esse canal aqui no YouTube. E no vídeo de hoje nós vamos falar e nós vamos explicar para vocês como nós fazemos a nossa divisão aqui dentro da nossa casa. E pode gerar um pouco de estranheza também, porque dentro de um relacionamento existem papéis e também existem coisas que são juntas. Como uma coisa que muitos casais acabam aderindo, que é contas separadas. Bancos Ah, separados, cada um tem seu dinheiro, cada um tem seu valor monetário guardado. Mas não é bem assim. Dentro de um relacionamento, você entra em junção, em conjunção, não só carnal, mas também nas finanças, em todas as áreas da vida. Porque se você tem um financeiro separado, vamos dizer, normalmente os maridos têm preconceito de ter o financeiro junto com a esposa porque a esposa gasta mais, ou vice-versa. Mas você tem que parar e pensar. Eu tô junto com essa pessoa, eu tenho medo que ela me deixe, eu tenho medo que ela vá me trair, eu perca todo o dinheiro, medo que ela gaste tudo. Se você não tem confiança nem no seu parceiro, em quem mais você vai ter confiança? Se é uma pessoa que está na sua casa, dentro da sua casa, todos os dias, dormindo com você, compartilhando uma vida inteira, e você tem essa desconfiança ainda por conta de dinheiro. Então, exato. isso já é um dos primeiros pontos que a gente vê que não pode ter separação dentro de casa, que é algo que deve ser junto. O É, dinheiro do casal é o dinheiro da família, é o dinheiro junto entre exatamente. os dois. Isso é uma coisa que a gente vê que não deve ter separação. É o que os dois ganham, não é, eu ganho 5 mil, o Marlon ganha 5 mil. Não, é nós ganhamos então 10 mil, é Isso aí. junto, as contas são juntas. E o segundo ponto que a gente quer falar é que sim, aqui dentro de casa existe separação. Então, a parte do financeiro, quem paga as contas é o Marlon. Ele que fica responsável. Lá no dia 10 sou eu que vou pagar as contas. Então, eu não me preocupo em pagar as contas. Outra divisão, as coisas mais, como que eu posso dizer? Decisões. Não, as coisas assim mais dentro de casa, tipo lavar louça, varrer, roupa, é comigo. Eu sei que esse papel é meu. Mas algo muito importante não é porque as contas é com o Marlo e a casa é comigo que eu não vou ajudar o Marlo quando necessário e o Marlo não vai me ajudar quando necessário. Existe essa flexibilidade. Se eu, sei lá, trabalhei o dia inteiro e o Marlon também, e tem louça para lavar, roupa para estender, casa para limpar, é uma junção. O principal, a responsabilidade maior é minha, mas o Marlon vai me ajudar. E a mesma coisa, chegou lá no dia 10, o Marlon tá cheio de trabalho e ele precisa de um auxílio para pagar as contas. Aí eu vou auxiliar ele, Isso aí. né? E sobre a questão do auxílio, não a pessoa fazer tudo. É. Vão de pequenas ações que você pode complementar e ajudar o outro. Porque se você Uhum. acaba tendo muita cobrança de um lado, muita cobrança do outro, acaba sempre gerando conflito. Então, eu cheguei em casa, trabalhei o dia inteiro, a Gabi trabalhou o dia inteiro, só que eu, como sou o homem da casa, eu não posso ir ajudar a estender uma roupa enquanto ela lava a louça. Para É, poder, assim, ter mais um tempo, uma otimização de tempo onde nós dois possamos depois ficar juntos, que é o exatamente. real motivo de um casal. Os dois ficam juntos para estar juntos. Então, não vai perder a masculinidade de estar ajudando em casa, e sim você está conservando um relacionamento mais saudável, porque você vai poder estar entregando o seu melhor para o seu cônjuge e também buscando o melhor dele. Então, em momentos que eu preciso da ajuda da Gabi, ela vai lá e me ajuda. Em momentos que ela precisa da Exato. minha ajuda, eu vou lá e ajudo. Como tem dias que ela trabalha o dia inteiro e eu estou um pouco mais tranquilo, eu vou fazendo algumas coisinhas em casa. Como tem dias que eu trabalho o dia inteiro e ela faz tudo em casa e eu não preciso mover uma mão aqui dentro. Ah, Então é saber dosar a questão da cobrança e do saber pedir também, que não adianta exatamente. a você querer ajuda do seu cônjuge e não pedir para ele, porque como sempre diz,
Não existe bola de cristal. Então, se você precisa de uma ajuda, se lavasse a louça ali para mim ia me ajudar um monte que eu posso otimizar o tempo fazendo outras coisas. Fala, Vai, comunica. comunica a pessoa, Ah, tenha uma comunicação clara. Comunicação clara também não é comunicação áspera, tem que ser uma comunicação onde você diga: não, consegue fazer isso para me ajudar? Muito dificilmente vá negar. Então, é saber ter essa comunicação dentro do relacionamento também. e algo muito. Outro ponto muito importante que o Marlon estava falando antes de ter mais tempo, né? É isso de ficar junto. Eu e o Marlon, a gente tem uma rotina que uma vez na semana a gente tira um tempo para ficar junto de noite, porque o Marlon trabalha bastante, né? Ele trabalha de noite, mas a gente sempre tira esse tempo. A quarta-feira vai ser o dia que o Marlon não vai trabalhar de noite, eu não vou pegar no celular de noite e a gente vai ficar junto. A gente tem esse momento de casal que é muito importante para o relacionamento. Então, isso é algo que a gente sempre fala para os outros casais fazerem também. Outra rotina que nós temos e muito, muito importante, eu digo que é uma das mais importantes dentro do relacionamento, é como a gente sempre fala, colocar Deus como prioridade, como centro do relacionamento de vocês. E a primeira coisa que a gente faz no nosso dia juntos é estar orando junto, é estar fazendo devocional junto. Porque um casal fortalecido no Senhor, as brigas diminuem, tudo diminui, o relacionamento fica muito mais leve, é um relacionamento com paz, mas sabendo que em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, e é antes de qualquer coisa mesmo, é o Senhor, é Deus como centro do nosso relacionamento, não só do nosso relacionamento, mas da nossa vida também. Com certeza. E acaba também trazendo mais clareza de como a gente deve conviver e saber estar na presença. Saber que a partir do momento que você começa a ler a palavra, a ter esses momentos de realmente exercer a fé, você começa a entender que tudo você deve mensurar na hora de você falar, na hora de você se comunicar, porque Jesus foi o maior exemplo de como se comunicar de forma leve, sem ser com um tom áspero, nas palavras dele. Então, Exato. é a gente saber se comunicar entre casal, saber o limite de um e o limite do outro, para que não acabe sendo aquele relacionamento que só fica aquela troca de farpas, aquele momento desagradável, não sabendo se respeitar realmente dentro do relacionamento. Então, eu acho que é um dos maiores ensinamentos assim que a gente Que tem nós hoje também, temos né? juntos é ler a Bíblia, né? A gente sabe que eu e o Marlon, quando a gente começou a se aprofundar mais e ir mais na igreja, ir no culto, a gente sempre escutava o nosso pastor falando: leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. E eu e o Marlon, a gente não lia. A gente dizia, vamos começar, sei lá, semana que vem. E nunca começava. A partir do momento que a gente começou a ler a Bíblia, literalmente a Bíblia é o nosso manual de vida. Tudo que a gente precisa está na Bíblia. Na Bíblia fala muito sobre casal, sobre relacionamento. Então, literalmente, nós só temos hoje um relacionamento mais sólido, um relacionamento mais tranquilo, por conta que a gente lê a Bíblia e a gente entende que Deus é o centro de tudo. Quando nós iniciamos nosso relacionamento, nós não tínhamos papéis definidos dentro de casa. E isso foi um grande empecilho que acabou dificultando durante um Muito. certo período do tempo o nosso relacionamento, que foi momentos aonde eu não sabia meu papel como homem dentro de casa e a Gabi não sabia o papel dela como mulher dentro de Uhum. casa. E isso acabou gerando muito conflito. Muito conflito, como o Marlon falou, porque tinha uma época que eu era muito masculina. Eu sempre tento equilibrar esse meu masculino e feminino. Hoje acredito que eu estou muito mais feminina. Hoje eu sei o papel que eu tenho dentro de casa, mas como eu vim de uma criação, né? A minha mãe sempre dizia: vai, faz, executa, faz, 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 faz. Quando eu iniciei o relacionamento com o Marlon, eu queria fazer tudo. Então, era eu que pagava as contas, era eu que tomava as decisões, era eu. E o Marlon sempre ficava para. Não sei se é para trás a palavra certa, mas acho que Mas é é, né? que, bem na verdade, o que acontecia é que gerava muito conflito,
que daí os dois queriam se impor numa decisão. Isso, E exato. daí os dois acabavam brigando porque os dois queriam estar certo dentro de uma decisão, os dois queriam tomar decisões diferentes dentro do relacionamento, Isso. sem saber seguir um ao outro. Isso, sem saber o papel de cada um. E hoje eu entendo que as decisões é do Marlon. Ah, amor, dá para nós comprar alguma coisa, digamos, de valor mais alto? Eu já vou lá e peço para o Marlon, porque é ele o homem da casa, é ele que vê o financeiro, é ele que toma a decisão. Então, lá no início do nosso relacionamento, eu era muito masculina mesmo porque eu queria tudo do meu jeito, tinha que ser exatamente tudo da forma que eu queria, e não é assim. Aí, com o passar dos anos, né, eu fui me desenvolvendo muito mais feminina, até a vestimenta foi muito mais feminina agora. Acho que dá pra colocar até uma foto tua do antes e do tu agora. Muita diferença, né? Muita diferença mesmo. Então eu fui trabalhando isso dentro de mim. O Marlon também foi trabalhando isso dentro dele, para ele hoje cumprir o papel literalmente de homem da casa. E algo que eu e o Marlon hoje a gente tem muita clareza, a gente sabe que isso pode gerar um pouco de polêmica, mas na nossa visão é o homem que tem que ser provedor da casa. E isso, biblicamente, é o que está na Bíblia também. Eu sei que hoje tem muitas mulheres que querem ser independentes. Não, eu trabalho, eu tenho meu dinheiro, mas na minha visão e na visão do Marlon, dentro de casa, dentro da nossa visão, é o homem que tem que ser o provedor da casa. Até na questão do dinheiro junto, os dois trabalham porque hoje não tem condições de uma pessoa só trabalhar. Na grande maioria das vezes dentro de um relacionamento onde duas pessoas vão morar junto. Mas o homem tem que buscar sempre, às vezes ele ainda não está no momento dele, como foi um tempo que a Gabi tirava muito mais dinheiro que eu. Gerava muito mais dinheiro, muito mais renda para dentro de casa do que eu. Mas o homem tem que estar buscando, pelo menos, estar evoluindo para que possa ser o provedor da casa. Porque o fator agir, o fator ir atrás é muito mais do masculino. O fator decisão é muito mais masculino. E isso começa em pequenos atos. Pode ser um ato bobo, mas você pode, a partir do momento que você escutar isso, você vai começar a reparar muito mais. Mas existem relacionamentos onde, com um ato pequeno, da sacolinha dentro do mercado, o homem larga tudo para a mulher levar. A mulher tá levando tudo e ele sai de boa, com a chave do carro, conversando, mexendo no celular. E a mulher lá, carregando tudo o peso. Cara, isso daí não é a função da mulher. A função da mulher é a organização. É organizar tudo dentro de casa, é planejar tudo dentro de casa, fazer o planejamento das coisas. A função da mulher é essa. A função do homem é o quê? A força, a execução, é o ir atrás, é o prover. Então, essas divisões, dos pequenos atos que a gente vê as divisões de casais. Aí você chega no momento, você vê um homem que carrega tudo dentro do mercado, leva tudo para carro, para não precisar sobrecarregar a esposa dele. Isso é um ato pequeno, mas que de pequenos atos você vai construindo realmente uma masculinidade mais alta. Então, para finalizar o vídeo, né, se fosse para nós resumir o vídeo de hoje, primeiro e mais importante, nós vamos falar muitas vezes isso, porque é o que mudou o nosso relacionamento. Coloquem Deus, coloquem o Senhor como centro do relacionamento e da vida de vocês. E segundo, dividam as funções dentro de casa. O homem tem sua função e a mulher tem sua função. Então o vídeo foi esse, agradecemos a atenção, muito obrigado por estar até aqui no vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal e até a próxima!